Agora sim, as aplicações. Eu separei aqui 5 lições e às quartas-feiras, toda quarta-feira de janeiro, eu trarei 5 lições ao todo. Durante todo o mês, nós vamos entender 20 ensinos sobre adoração. A primeira consideração aqui é o seguinte: toda adoração deve ser centrada em Deus. A visão de João, onde Deus está no trono, ressalta a sua soberania, autoridade e poder. Isso nos lembra que a adoração não é sobre nós ou como nos apresentamos diante de Deus somente, mas sobre quem Ele é e como deseja ser adorado. A adoração é muito mais sobre Deus do que a forma, a essência como nos portamos diante dele. É sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa, a sua revelação, o seu ser. É algo que tem a ver com a pessoa de Deus. A adoração é sobre Ele. Então, por isso que toda adoração na nossa vida, seja na igreja, seja na reunião familiar, seja na vida pessoal, na vida devocional, seja em qualquer atividade que realizarmos, nossa adoração deve ser centrada em Deus e só em Deus. Ele é o centro da nossa adoração. Somente Ele, ninguém, nenhum homem, nenhum partido, nenhuma ideologia, nenhum segmento, nenhuma denominação, somente o Senhor deve ser adorado. A adoração é centrada em Deus. O foco é Ele. O foco é o Senhor. Ele é a centralidade da vida da igreja. Se nós perdemos isso de vista, nós vamos deixar de ser igreja. Nós vamos ser qualquer outra coisa, um clube social, um ajuntamento, menos um povo de Deus. A adoração ela deve ser centrada em Deus somente. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem Ele é. Quem Ele é. Você crê nisso? Segunda lição, a verdadeira adoração é sempre uma resposta à revelação. A verdadeira adoração é sempre uma resposta à revelação. Toda adoração começa com o ato de Deus em se revelar ao seu povo. E com isso respondemos com fé, cânticos, orações e a exaltação do seu nome. Quanto maior a minha compreensão sobre o caráter de Deus, como revelado em sua palavra, mais agradável e correta é a minha resposta em adoração, o que eu ofereço a Ele. Então entenda, toda adoração na igreja sempre deve ser uma resposta à revelação. Ou seja, Deus fala conosco, eu já disse isso aqui na igreja, o culto ele tem 2 movimentos. Primeiro, o que nós apresentamos a Deus como oferta de louvor, e depois o que Ele fala conosco por meio da sua palavra. Da terra aos céus e dos céus à terra. A nossa adoração ela deve ser uma resposta à revelação. Assim como João recebeu a revelação de Deus, ele respondeu com adoração. Assim como o profeta Isaías, ao contemplar a visão de Deus, ele respondeu essa adoração. A nossa adoração só será agradável a Deus quando ela for uma resposta àquilo que Ele instituiu e revelou em sua palavra. Não é a nossa invencionice, não é a nossa prática, não é o nosso formato, não é o nosso jeito, é aquilo que Ele orientou em sua palavra. Deus disse assim, olha, eu quero ser adorado. E alguém disse, então vamos adorar. Disse, mas não é de qualquer forma, tem que seguir esse manual aqui, é desse jeito. Alguém disse assim, pastor, por que a Bíblia tem um livro de Levítico, que é tão difícil de entender? Porque a adoração a Deus também tem as suas complexidades. O livro de Levítico, só para você ter uma ideia, Gênesis ele cria o povo, Êxodo ele liberta o povo, Levítico ele educa o povo. Durante a peregrinação, o povo de Israel saiu de onde lá em Êxodo? Saiu do Egito. Qual era o referencial religioso que eles tinham? Dos deuses egípcios. Então Deus, na peregrinação, e aí essa história é contada no livro de Números, por isso que tem esse nome, porque ele vai contando os fiéis, ele vai educar o povo, dizer assim, agora que vocês são meu povo, vocês devem me adorar, mas não é como os egípcios adoravam os deuses deles, de acordo com a minha palavra, de acordo com a minha lei. E aí tem esse livro de Levítico. Por isso que o livro de Levítico é um livro difícil de entender para nós, que não somos judeus. E não saímos do Egito. Porque ele é um verdadeiro manual litúrgico. E sabe o que é interessante? Ele fala sobre construir tabernáculo, a medida tem que ser isso, tantos metros, com esse couro, com essa corda, com essa cor, com esse aspecto. Se não for, Deus manda fogo do céu e morre. O alimento é esse, tem que ser feito assim, com essa quantidade de sal, com isso. E o livro Levítico ele vai falar sobre a adoração, tanto no aspecto do culto, como até mesmo na vida sanitária do povo de Deus. Por isso as leis dietéticas e sanitárias do Levítico. Por quê? Porque a minha adoração tem a ver também com a vida da comunidade. Ou seja, a nossa adoração tem que ser uma resposta à revelação. Deus fala e nós respondemos por fé. Isso é adoração.
Terceira lição, a adoração deve ser uma ação contínua. Os seres angélicos não se cansam de adorar a Deus, estão sempre em sua presença tributando louvor e adoração. Isso nos ensina que a adoração não é apenas uma programação ou um momento do culto, mas é uma ação contínua na vida de todo crente. Nós estamos sempre adorando a Deus. Tem muita gente que diz assim, que agora terminou o momento da adoração, vamos para o momento da palavra. Não, irmãos. Todo culto é o quê? É uma adoração. Assim também, como dizer, irmãos, terminamos o louvor, a oração, foi muito bom, mas agora vamos para a melhor parte. Não, irmão, todo culto é a melhor parte. Da oração inicial, até mesmo a entrega de aviso, da pregação, todo culto é a melhor parte. Por quê? Porque nós estamos diante do trono e Deus está falando conosco. O que faz essa noite ser agradável, a adoração, não é a nossa presença, é a presença dele. Então, todo culto é uma ação contínua. Os reformadores criaram um termo em latim, corem deo, vivendo a vida na presença de Deus. Ou seja, tudo que fazemos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança, onde quer que você esteja, na academia, na igreja, tudo que você faz deve ser pensado como um ato de adoração. Adorando a Deus somente. Isso vai fazer mais sentido para você. Se você estiver lavando lá os pratos, tem um livro, acho que é Praticando a Presença de Deus, o título dele, não sei, mas nem é publicado em língua portuguesa, e conta a história de um cozinheiro francês que adorava a Deus enquanto lavava pratos. E aí, nesse livro, ele relata as experiências espirituais que ele teve lavando os pratos em restaurantes franceses. É um livro muito legal, não é mais publicado no Brasil, eu acredito. Ele fala sobre as suas experiências de adorar a Deus em tudo que se faz. Então, na sua vida profissional, você serve a comunidade, serve seus clientes, mas faça isso também como um ato de louvor a Deus. Senhor, eu te agradeço. Então, por isso que eu vou fazer isso de forma bem feita. E faça. E por fim, quarto, né? Quarto, adorar a Deus também é uma forma de receber conforto da parte do Senhor. Lembre que esses irmãos da igreja do Apocalipse, eles estavam no contexto de perseguição ferrenha, sobre ameaça de morte. E essa mensagem do livro de Apocalipse não lhe trouxe medo, mas lhe trouxe esperança. Aprenderam sobre conforto, junto sobre adoração, no ambiente da adoração. E por fim, a adoração une a igreja militante com a igreja triunfante. Esse termo militante ficou saturado por questões políticas, mas não é esse o termo aqui, a ideia aqui. Militante é a ideia daquele que luta, que milita. Quem é a igreja militante? Somos nós, que ainda estamos lutando contra a carne, o mundo e o diabo. E quem é a igreja triunfante? É dos nossos irmãos que já morreram e que agora estão reinando na presença de Cristo. A adoração, ela une céus e terra na presença de Deus. Então, enquanto nossos irmãos estão aqui cantando louvor, enquanto nós estamos levantando as mãos, cantando só para te adorar, os anjos estão adorando a Deus em seu trono. E se une céus e terra na presença de Deus. É por isso, meus irmãos, que enquanto nós cantamos a Deus aqui, os anjos do Senhor estão conosco, adorando ao Senhor também. E quando nós estamos exaltando a Deus aqui, domingo após domingo, semana após semana, o nome do Senhor está sendo glorificado por meio da nossa adoração. Então, que tenhamos em mente isso, e que possamos sair de casa, para vir à casa de Deus, adorarmos em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém?